Hi there! Eu sou a teacher Cristiane Mourão e hoje vocês vão aprender uma técnica que vai ajudar na compreensão de textos em língua inglesa, que é um dos terrores aí dos alunos quando se deparam com o texto em inglês. Vejam comigo. Então, o tema da aula é Reading Strategies, ok? Reading Strategies, Review. Vamos fazer uma revisão aqui de uma técnica de leitura bem importante. Vocês sabem que, principalmente vocês do ensino médio, que a língua inglesa, quando vocês participam de alguma avaliação externa, seja o Enem, o SIS, PSC, sempre vocês vão ter a língua inglesa. E a língua inglesa, nessas avaliações, ela traz textos de música, ela traz artigos, algo que sempre relacionado a texto. Não vem a gramática, não vem vocabulário separado, não. É só texto. Então, o que você faz quando você se depara com um texto na língua inglesa? Vai pegar o dicionário? Vai chamar a teacher? Não existe isso. Então, você deve dominar as técnicas de leitura para tudo, na verdade, para qualquer componente curricular, inclusive. Por quê? Quando você se depara com uma questão, você tem que ser rápido. Tem tempo para você ficar pensando, traduzindo palavra por palavra. Não, isso não vai acontecer. Então, vocês devem dominar as técnicas de leitura, até porque vai ter palavras que vocês não vão saber, que vocês não vão entender, e por isso vocês vão usar todas as técnicas a seu favor, certo? E antes de começar a falar sobre a técnica de hoje, eu tenho uma animação aqui para vocês. Ela vem toda em inglês, mas não se preocupem que eu vou explicar depois, não se desesperem, certo? Mas aproveitem para identificar as palavras que vocês já conhecem aí desse trecho aí. Let's go, watch the video. It is important to warn you that those ships must leave this area. Your terms of free fishing here are not allowed. Go away! We are not here to play kids. We have business to do. Your company has no rights to fish those blue whales. These animals are under strict protection of UN, USA, and EU protocols and governments. They are not moving. I think we should call the UN army to help us to vanish those vessels as soon as possible. You are right, it's getting serious. Então, viram que eu tenho aí um diálogo, né? É um texto todo em inglês. E o que você faz quando você se depara com tudo em inglês? Você se desespera? Você chora? Não, você vai usar as técnicas de leitura para compreender, certo? Então, como vocês puderam observar, né? Tem aí imagens, tá bem animado. E as imagens nos ajudam a compreender, a entender do que se trata o texto. Mas todos os textos vêm com imagem? Não vem, às vezes não tem imagem mesmo. Então, é um recurso bom? Mas às vezes não aparece. Esse texto, ele é mais uma conscientização, né, sobre a matança de baleias, ok? Que ocorre bastante ali no Japão e é mais uma questão de conscientização, certo? Porque é preciso falar sobre isso, tá bom? Vamos agora para trechos ali do vídeo que vocês acabaram de acompanhar e vamos ver aqui as palavras que nós podemos aproveitar, ok? Sobre ela. Vejam, it is important to warn you that those ships must leave this area. Aqui, gente, eu vou só relembrar um pouquinho, como é revisão, né, das técnicas de leitura, eu vou relembrar um pouco sobre as palavras cognatas. Vamos ver quais são as palavras cognatas desse trecho. Important, ok? Importante. Eu tenho a palavra area também, que são palavras cognatas. O que são as palavras cognatas mesmo, gente? São aquelas palavras que estão em inglês, na escrita, tá, gente? Porque a pronúncia da língua portuguesa e da língua inglesa são bem diferentes, tá? Mas tem aquelas palavras que estão em
inglês que nós olhamos para ela e conseguimos traduzir, porque elas têm praticamente a mesma escrita, tá? Então, important ou important quer dizer importante, tá? É praticamente a mesma palavra em português, só faltou a letra E ali no final. Então, important, eu sei que é importante. E eu tenho a palavra area, que é praticamente a mesma escrita da palavra em português, que é área, só que não vem com acento, porque não temos palavras em inglês com acento. Até existem umas palavras em inglês, que na verdade não são em inglês, elas foram emprestadas, eles usam e vem com acento, mas no geral não existe acento nas palavras em inglês, é bem mais fácil, inclusive. Sempre falo para os alunos que inglês é bem mais fácil que português, tá bom? Porque tem menos regras mesmo. Então, area é uma palavra cognata que vai me ajudar a compreender um pouco sobre o texto, certo? Então, vamos voltar aqui para o texto. Eu destaquei a palavra important e area, que são palavras cognatas, e tenho a seguinte tradução. É importante alertá-los que seus navios devem deixar esse lugar. É um trecho ali do diálogo. E tem aqui a palavra go away, we're not here to play kids. Tá? Então, vão embora, nós não estamos aqui para brincar com crianças, ok? Então, vocês viram um pouco sobre o texto e eu relembrei aqui para vocês o uso mesmo das palavras cognatas, que é um dos recursos mais interessantes que você pode utilizar para adivinhar, conhecer algo sobre o texto. Vamos ver aqui ainda sobre esse diálogo aí, o vídeo que vocês acabaram de assistir. Então, your company has to right to fish those... Okay, your company has no right to fish these blue whales. Mais uma palavra cognata aqui, que quer dizer companhia, empresa também. E vocês podem utilizar o conhecimento prévio de vocês, que é um outro recurso que eu vou utilizar nas técnicas de leitura. O que é o meu conhecimento prévio? São as palavras que eu já conheço, que eu ouço tanto em português, que elas já fazem parte do vocabulário. Então eu sei, por exemplo, a palavra blue quer dizer azul. É uma palavra muito usada, muito conhecida, tá? Então vão observando nos textos as palavras que vocês conhecem, as palavras cognatas, tá? Então aqui, sua empresa não tem direito algum de pescar baleias azuis, ok? E continuando, they are not moving. I think we should call the UN Army to help us to vanish the vessels as soon as possible. Aqui eu tenho o seguinte, eles não estão indo embora, acho que devemos chamar as Forças Armadas das Nações Unidas. Como eu disse para vocês, é um texto, né, um vídeo de conscientização com relação à matança das baleias azuis, né, que ocorre bastante, infelizmente. Então tem que fazer campanhas mesmo de conscientização, porque isso não acontece até hoje. E relembramos agora as palavras cognatas, que são aquelas palavras que estão em inglês, na escrita somente, não confundam com a parte da fala, tá bom? É na escrita, que elas se parecem com palavras em português e elas significam mesmo aquela palavra. Agora, é claro que tem os false friends, que são aqueles falsos amigos, que parecem que são, mas não são, mas é a minoria, tá bom? Então não se preocupem. E tem a questão do conhecimento prévio, que é toda a minha bagagem, tudo que eu sei, porque no dia a dia nós usamos várias palavras em inglês. O WhatsApp, por exemplo, né, que é aquele aplicativo que usamos para conversar com as pessoas, é uma palavra em inglês, nós usamos WhatsApp, Instagram, as redes sociais e várias outras palavras, certo? Então usem o conhecimento prévio de vocês. E eu trouxe para vocês agora uma outra dica para que vocês possam utilizar quando estiverem lendo textos em inglês. Vejam comigo. Aqui, ó, previewing, ok? Previewing, vejam aqui, previewing is one of the most efficient speed reading techniques and allows to extract essential information from reading material before
digging into details, ok? Então, previewing, tá? Eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer, tá bom? Então, vocês vão trabalhar a questão da previsão, tá? Previewing é prever, tá? Na língua inglesa. E o que vai acontecer? Como é que ele vai funcionar? Como é que eu vou usar isso a meu favor, certo? Vejam então comigo. O que você vai fazer quando você se deparar com o texto e você quiser utilizar essa técnica, tá? Vejam aqui. Vocês vão, primeiramente, ler o título, tá bom? Vejam comigo. Ler o título, certo? Quando nós estamos trabalhando com um texto nas provas, nas avaliações externas ou na aula mesmo, o que você deve fazer? A primeira coisa, tá, gente? É ir direto para o texto? Não, você não vai para o texto, não. Primeiro você vai compreender a pergunta, tá? Você tem que saber o que está perguntando e depois você vai para o texto. Quando você vai para o texto, a primeira coisa que você vai olhar é o título, ok? O título é a primeira coisa que você faz. Depois de, eu já sei o que tem que fazer, então eu corro para o título, porque o título sempre traz a informação, a ideia principal, né, do texto. Então, the Blue Whale Extinction, ok? Essa palavra aqui é palavra cognata, que vai ajudar a entender sobre o texto, tá bom? Então, during centuries, the blue whale has been inhabited almost every ocean. Tenho aqui mais palavras cognatas, palavras conhecidas, ok? Palavras que você vai identificar no texto e vai te ajudar. Agora sim, gente, com relação às técnicas de leitura, elas não são trabalhadas isoladamente, são várias técnicas e você vai trazer todo esse conhecimento para a questão, para a compreensão do texto. Você não vai usar só as palavras cognatas, você vai usar tudo o que você sabe, tá bom? Então, ler o título é bem importante, tá? Você corre para o título e tenta identificar do que se trata, certo? Você pode fazer ainda, vejam comigo, o seguinte, tá? Vamos lá, diretora, let's go. Temos ainda a questão do que eu falei para vocês das imagens, os gráficos, as tabelas, tudo que estiver ilustrando o texto. Mas se não tiver, aí você vai usar uma outra estratégia, como eu disse para vocês. Não tem como você se prender a apenas uma. Você precisa dominar todas, porque eu garanto para vocês que isso vai ajudar bastante. Então aqui, ó, checking for images, graphs or tables. Tables são tabelas, ok? Então, the Japanese fishing vessels are again threatening the blue whale population. Aqui, vou identificar as palavras cognatas de novo. Sempre identifique as palavras cognatas, tá, gente? As palavras que se repetem também. Aqui eu tenho uma imagem, tá? É um navio pesqueiro aqui, como vocês podem observar. Se tiver um gráfico, dê atenção ao gráfico, porque eles não estão ali de enfeite. A questão é essa. Tudo que está no texto, ele vai nos ajudar, tá bom? Ele está ali para falar sobre ele, não está ali de enfeite apenas. Ok? E vocês vão fazer também o seguinte, nessa técnica, né? Você vai, antes de responder, você vai em busca dessas informações, que é o previewing. Vejam aqui as bold words. Bold words. As bold words são aquelas palavras em negrito. Elas estão ali para enfeitar o texto, para deixar ele lindo? Não, não estão, né? Então, vamos ver. Aqui eu tenho um texto enorme, né? Um parágrafo enorme, na verdade. Eu vou ler o texto todinho? Não vou, porque você não vai ter tempo para isso, tá bom? Então, vejam aqui que eu tenho a seguinte palavra destacada. Vamos lá. Let's go. Aqui, ó. Eu tenho Japan's ships. Japan's ships. Ok. Essa palavra está em negrito, está destacada e eu tenho que dar atenção, tá bom? A essa palavra. Se ela está em negrito, isso quer dizer que ela
está ali para chamar minha atenção, ela é importante. Então, se o texto vier com palavras em negrito, itálico, sublinhada, deem atenção a essa palavra porque ela é bem importante, é uma palavra-chave do texto, right? Então, gente, a questão das técnicas de leitura é você conhecer, você dominar todas elas e usar a seu favor, porque, como eu disse, não dá tempo de você ler palavra por palavra, tá bom? E tem uma outra palavra aqui que ela foi destacada, vejam comigo, killing whales, killing whales, killing whales, tá bom? Que é a matança de baleias, certo? Então, é uma palavra bem conhecida, tem músicas e vai ajudar a compreender, certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Então, usem essas técnicas, as estratégias, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante na compreensão de texto. Você não vai precisar de dicionário e nem se desesperar, right? Acompanhem comigo a DLI. Vocês vão ler o trecho do texto, identificar a ideia proposta usando as técnicas ensinadas, ok? Vamos ver. Eu tenho aí esse pequeno trecho e vocês vão me dizer sobre o que se trata, ok? Daqui a pouquinho eu volto para comentar com vocês.
estamos vendo as técnicas de leitura, que são aquelas técnicas que vão nos ajudar a compreender um texto em língua inglesa sem que você precise ler palavra por palavra. E eu deixei o seguinte trecho para vocês. Vocês deveriam ler o trecho do texto e identificar a ideia proposta usando as técnicas ensinadas, né? Qual é a ideia principal aí do texto? Vejam. Eu vou ler aqui para vocês porque é muito curto, né? Então, originally Japan set out to catch more than 900 minks every year, as well as 50 humpbacks and 50 fin whales. Ok. Para identificar the text idea, vamos ver. Text idea, a ideia do texto. Eu tenho o seguinte, né? A variedade de baleias que o Japão mata, é sobre isso que o texto está falando. A criação de baleias japonesas ou auxílio dos Estados Unidos na produção das baleias azuis. É a primeira coisa que você faz, né? Na verdade, é em busca da questão para entender o que você precisa realmente fazer, né? Então, já lemos ali o enunciado e o que eu quero aqui é a text idea, a ideia principal do texto. Depois que eu entendi o que está se pedindo aqui, o que é para fazer, eu volto para o texto. E aí eu vou identificar a ideia principal, tá bom? Então eu tenho aqui uma palavra, eu tenho a palavra Japan destacada, né? Isso quer dizer que ela é importante, ela não está aqui só de enfeite. Eu tenho mais uma palavra aqui que está destacada e você vai observar, tá, pessoal, no texto, tudo o que ele apresenta. Vejam que eu tenho uma imagem, tá, um barco aqui, pesqueiro, né? Então, você vai usar tudo que você puder, todo o seu conhecimento para compreender, para achar a resposta, certo? Em outras situações, você pode observar também os numerais, tá bom? Os numerais são bem importantes. Aqui é só um trecho, ele não tem título, tá? Então, você não tem como correr para o título para identificar, tá bom? Então, diante desse trecho aqui, de tudo que nós aprendemos, qual seria a resposta, né? Vamos ver. Então, é a letter A, a variedade de baleias que o Japão mata, né? É a ideia principal do texto. Como eu cheguei a essa resposta? Identificando ali a imagem, né? A palavra Japan, os números ali mostrando, né? Ok, a quantidade de baleias que são atingidas e tudo mais. E você vai fazer isso, vai usar todas as técnicas para qualquer texto que vocês estiverem utilizando, right? Espero que vocês tenham compreendido e que vocês usem mesmo esses recursos e nos veremos em uma outra oportunidade. See ya! A sua aula continua no próximo vídeo.